Al-Qaeda, que fez o ataque contra as Torres Gêmeas, tem uma dissidência que hoje é aliada dos Estados Unidos. A gente não Isso aí, falou de Israel e Hamas, né? Lá o que tá acontecendo agora. pode ser. Eles deu uma acalmada. Eles agora entregaram, né? Eu vi que entregou alguns. É, Alguns não é refugiados, os né? reféns. Reféns, né? Nossa, é uma cena tão triste, né? Eu olho aquilo ali e dá vontade de chorar. O... A gente teve um cessar-fogo, né? Mas assim, a paz ela tá muito distante de ser de fato estabelecida ali. O cessar-fogo que foi estabelecido, ele coloca algumas fases em que o Hamas ele vai progressivamente libertando alguns reféns e em troca Israel, além de não atacar mais a faixa de Gaza, permitir também a volta dos palestinos, né, em direção ao norte do território, e tal, também vai libertando alguns prisioneiros palestinos, inclusive vários deles que são terroristas, tá? Nessa troca que vem acontecendo, por que eu falo que isso não é a paz? Porque o principal ponto de discórdia que Israel alega e que o Hamas, obviamente, discorda é quem vai dominar a faixa de Gaza no pós-guerra, quando acabar esse cessar-fogo. O Hamas, ele é um grupo que ele surge com uma dissidência lá na década de 80 da Organização para a Libertação da Palestina e é uma dissidência ultra-radical, é um grupo terrorista. Não tem como ter a paz se você tem uma negociação com o Hamas, porque o Hamas não prega paz. O Hamas é um grupo terrorista que prega a destruição do Estado de Israel. Eu, particularmente, defendo muito a criação do Estado palestino, acho que é um movimento legítimo, acho que sim, Israel errou com a construção dos assentamentos judeus na Cisjordânia, tem ministros como Smotrich, Ben-Gvir, o próprio Benjamin Netanyahu, que tem declarações muito radicais contra o povo palestino, e sim, pressionaram o povo palestino, tanto em Gaza como na Cisjordânia, mas isso não quer dizer que o Hamas está certo. Isso não quer dizer que você fazer um atentado terrorista, como o que aconteceu no dia 7 de outubro, está correto. Inclusive, existir o Hamas até fortalece com que líderes como Benjamin Netanyahu e os seus ministros ganhem popularidade. Sim. Porque a população vai falar, bom, como que eu posso ter um primeiro-ministro um pouco mais moderado, enfim, Sendo se que ter os o caras fizeram. Hamas? E a mesma coisa, o Hamas fala a mesma coisa, né? Como que a gente vai pregar uma luta pacífica se eles elegem o Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro, entende? Então fica nessa, jogar um pro lado do outro aí. O futuro de Gaza, o Benjamin Netanyahu já falou que ele só aceita acabar com a guerra quando o Hamas for completamente eliminado. E o Hamas, ele foi muito impactado, muito destruído. Você falou que você viu as cenas. Você parou que é interessante que o Hamas, ele tá tentando colocar como se fosse uma espécie de imagem de coisa oficial? Como assim? Eles colocaram um paninho de fundo, Sim. colocaram um palco, eles estão todos uniformizados, libertando os reféns. Eles fizeram tipo um documento e colocaram um carimbo. Tipo, quem reconhece aquele carimbo? Dane-se, né? Nada, Só liberta o refém e pronto. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão querendo buscar legitimidade. eles estão querendo Assim, falar que é uma sociedade organizada. exatamente. Israel não conseguiu destruir a gente. Ficou aqui guerra tal, e a gente ainda consegue se mobilizar como Estado. Mas é fato que, penso eu pelo menos, tá? O Benjamin Netanyahu, ele vai, mesmo a revelia de alguns grupos mais nacionalistas israelenses, aceitar esse cessar-fogo, resgatar alguns reféns porque a pressão é muito grande. Quando os reféns forem libertados, vai voltar a guerra. Ele não aceita a existência do Hamas enquanto organização que controla a faixa de Gaza. Entende? E o próprio Trump também, ele tem uma política muito mais incisiva contra o Hamas na faixa de Gaza. Então eu penso que é um cessar-fogo muito provisório e muito frágil. Assim que os reféns forem mais soltos, enfim, o Israel vai voltar a atacar a faixa de Gaza. Mais ou menos parecido com o que aconteceu no Líbano, no norte. Também teve um cessar-fogo entre Líbano e Israel, entre o Hezbollah, que é o grupo do Líbano, e Israel. Qual que era o acordo? Ao sul do rio ali do Líbano, que é o rio Litani, o Israel não poderia atacar e o Hezbollah, que é essa organização paramilitar, também não poderia atuar. Israel já desrespeitou várias vezes o cessar-fogo, alegando que o Hezbollah está atuando naquelas áreas. Muito possivelmente é o que vai acontecer também na faixa de Gaza. Quando Israel perceber que o Hamas está voltando a se mobilizar, enfim, vão atacar de novo o território. Inclusive, até o Trump fez uma declaração bem polêmica sobre o assunto, não sei se você viu, que ele falou que para ele a solução seria promover uma limpeza na faixa de Gaza, né? O que seria essa limpeza na faixa de Gaza? Ele fala assim, olha, eu vou conversar com o rei Abdullah, que é o rei da Jordânia, e com Al-Sisi, que é o presidente do Egito,
para que os palestinos da faixa de Gaza migrem para a Jordânia e migrem para o Egito provisoriamente, Sim. né? E aí a gente vai reconstruir, vai tirar o Hamas, e aí depois o povo palestino vai voltar para aqueles territórios. Mas ele não falou se vai ser provisório ou definitivo. Obviamente, essa proposta foi muito rechaçada, porque é uma briga histórica, né? Quem tem direito pela terra palestina. E o Egito não quer receber ninguém. O Egito já falou que não recebe, a Jordânia já falou que não recebe Eu acho também. que o Egito quer, o Egito vai falar, não, vai vir terrorista pra cá não, pô, porque o Hamas vai estar infiltrado ali, né? Exato. E o... Pode falar. E assim, a população palestina, pô, é uma população que merece ter o seu Estado, merece ter ajuda humanitária. É que, infelizmente, com o Hamas, que é um grupo terrorista, fica difícil, né, isso ser estabelecido. E eles conseguem se infiltrar tudo, né? Eles fazem acampamento dentro de... os túneis dele eram embaixo de hospitais, né? Eles são bem estratégicos, né? Sim. E... Até interessante, por exemplo, quando eles vão lutar contra Israel, eles não lutam uniformizados, justamente para se confundirem com civis. Nossa. Agora, quando eles estão libertando os reféns, aí tudo uniformizado para dar um caráter meio oficial, né? Sou representante aqui da faixa de Gaza. Quando eles invadiram lá e eles foram nas vilinhas que tava lá perto ali da divisa ali, eles estavam até com uniformes uniformes Dos militares israelenses? dos militares israelenses. Tipo, aquilo ali é um absurdo. Tipo, a pessoa via assim, abria, quando abria, era fuzilado, né? Então você começa a olhar e fala, meu, esses caras são maldosos, né? E você viu que o Trump falou que ele vai cancelar o visto de todo mundo que apoia os imigrantes que apoiaram os palestinos, né? É. Mas, então, aí também, eu acho errado por quê? Porque eu, por exemplo, apoio a causa palestina. Sim. Eu acho que os palestinos devem ter um Estado. A questão é que isso não deve vir pela uma luta armada, né? Tem que existir outros meios. E, aliás, isso é até um ponto importante. Mas acho que ele falou mais do Hamas, né? Nem dos palestinos em si, né? Mais do grupo, quem coloca ali. Mas é difícil. Realmente, se eles conseguissem assim, pô, se o imigrante falar, pô, eu estou a favor do Hamas, que é um grupo terrorista, sim, mas assim, talvez é meio difícil você conseguir separar quem luta a favor da causa palestina. Às vezes, até falando no meu vídeo, por exemplo, eu deixo bem claro que eu sou contrário ao Hamas, que não aceita um grupo terrorista. Mas se eu faço uma crítica contra Israel, sabia, o professor é aliado do Hamas. Não sei o que. Imagina separar num protesto, assim. Então talvez tenha uma mistureba aí. E professor, você veio aqui, né? Eu tinha te falado em off aqui, gente. Veio o combatente que ele lutou lá em Hamas e tal. Na Gaza ali, em Gaza contra o Hamas. E ele falou que o plano deles é fazer um califado e levar pro Ocidente, meu. Você acha que isso daí é bem real desses grupos extremistas? Assim, o Hamas, enquanto organização, claro que eu não vou contradizer, né, a informação dele, precisa ver exatamente como ele falou, mas é um grupo muito mais, assim, localizado que prega o domínio da antiga Palestina, alegando que o território da Palestina, porque os judeus saíram na primeira diáspora, enfim, deveria ser um território do povo palestino e não reconhece a existência do Estado de Israel. Agora, quando você pega grupos como, por exemplo, o Estado Islâmico, de fato, né? Ele tem uma ceia muito mais imperialista. O Estado Islâmico, ele não quer ficar só na Síria e no Iraque. Ele quer pegar todo aquele território que um dia já foi Império Árabe. Sim. Então, norte da África, sul da Europa e por aí vai, né? Esse grupo, ele ainda atua forte? Já foi mais forte no passado. A Síria também está passando por uma convulsão. Teve a queda do Bashar al-Assad faz um mês e pouquinho, que é um ditador que estava há muito tempo no poder. E agora tem um grupo chamado de HTS, que é um grupo, inclusive, que é uma dissidência da Al-Qaeda. Hoje eles se dizem mais moderados. Meu Deus. Olha como a geopolítica é complicada, né? Nossa. Esse grupo, esse HTS, é a antiga frente Al-Nusra, que é uma dissidência da Al-Qaeda na Síria. Só que com o passar do tempo, eles foram se afastando da Al-Qaeda. Olha que coisa bizarra. Hoje, o HTS, que é essa nova liderança da Síria, é aliado dos Estados Unidos, que é o mesmo grupo que é uma dissidência da Al-Qaeda. Olha, então, a Al-Qaeda, que fez o ataque contra as Torres Gêmeas, tem uma dissidência que hoje é aliada dos Estados Unidos. Porque antigamente, quem estava no poder era o Bashar al-Assad. E o Bashar al-Assad era um grande aliado do Putin. Então, o HTS, que é esse grupo, né? Ter tirado o Bashar al-Assad do poder e ter afastado a influência da Rússia na Síria, já é, assim, sensacional pro Ocidente. Os Estados Unidos, inclusive, tirou o HTS como da lista de grupo de países terroristas e reconhece hoje como o novo governo da Síria. Mas, assim, quando você tem uma troca de poder,
uma ditadura caindo, né, depois de muito tempo, Qualquer risco. claro que milícias começam a surgir. Então, abre espaço para que o Estado Islâmico se fortaleça. Nossa. Então, há um medo, né, que o Estado Islâmico ele possa se fortalecer de novo, sim. Esses grupos aí, eles são muito extremistas, né? Ah, pô. Quem não cansou de ver esses vídeos que eles colocavam lá, tudo? Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo